A tragédia israelo-palestina pelo pequeno pedaço de terra é tamanha e tomou tal magnitude que me permitiu fazer uma análise do ponto de vista geográfico e geopolítico para observar que os problemas existentes na região não decorrem somente da existência do Estado de Israel. Os otomanos haviam considerado a área oeste do Rio Jordão até a costa mediterrânea como parte da região da Síria, denominava-se Filistina. Após a Primeira Guerra Mundial e o mandato britânico, esta área foi chamada Palestina. Os judeus tinham vivido no que se costumava chamar Israel durante milênios, mas as devastações da história os dispersaram por toda a terra. Israel é a terra prometida e Jerusalém, em particular, era solo sagrado. À altura de 1948, muçulmanos árabes e cristãos já habitavam esta terra por volta de 1000 anos. No século XX, com a introdução do mandato britânico da Palestina, os movimentos da pátria judaica começaram a criar mais força e se instalaram na região. Os britânicos viam com bons olhos a criação da pátria judaica na Palestina e permitiram que os judeus se mudassem para lá e comprassem a terra dos árabes. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, um número cada vez maior de judeus tentava chegar à Palestina. Tensões entre judeus e não-judeus chegou ao ponto máximo de ebulição e em 1948, uma Grã-Bretanha consumida entregou o problema às Nações Unidas, que optou por dividir a região em 2 países. Os judeus concordaram, os árabes disseram não, o que resultou em guerra e a primeira onda de refugiados palestinos que deixaram a área e refugiados judeus que chegavam de todo o Oriente Médio para se instalar na região. A Jordânia ocupou parte da Cisjordânia, inclusive Jerusalém Oriental. O Egito ocupou Gaza, considerando uma extensão de seu território. Nenhum dos 2 países pretendia dar status de cidadão ou categoria de Estado a qualquer refugiado palestino. Também não houve movimentação por parte dos habitantes dos 2 países para a criação de um Estado palestino. Até hoje, Egito, Síria e Jordânia veem com desconfiança a independência palestina. E se o Estado de Israel desaparecesse e fosse substituído pela Palestina, todos os 3 reivindicariam parte de seu território. Os palestinos têm plena consciência que os estados árabes, para os quais alguns deles fugiram durante o século XX, não querem lhe conferir cidadania e sempre vão garantir a eles o status de refugiado para que eles não se instalem no país. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os israelenses ganharam total controle sobre Jerusalém, Cisjordânia e Gaza. Em 2005, milhares de colonos deixaram Gaza, mas permaneceram na Cisjordânia. Israel considera Jerusalém a sua capital eterna e indivisível. Sob a rocha da cidade se estabeleceu o judaísmo. Sob esta rocha foi preparado o sacrifício de Isaque por Abraão. Para os palestinos e a religião muçulmana, sob esta mesma rocha, Maomé ascendeu aos céus. Militarmente, a cidade de Jerusalém não tem tanta importância estratégica geográfica. O possuir a cidade é mais importante do que a sua localização. Gaza é de longe a mais pobre das 2 entidades palestinas atuais, um pequeno conglomerado de terra que abriga uma cidade-estado de 2 milhões de pessoas. A última década presenciou uma corrida armamentista assimétrica com Israel, na qual os habitantes buscavam mísseis que atirassem mais longe e Israel desenvolvendo seu sistema de defesa antimísseis. A Cisjordânia é quase 7 vezes maior que Gaza, mas não possui acesso ao mar. Israel não tem nenhum lugar para onde possa recuar no caso das suas defesas serem rompidas. Por isso se preocupa tanto em não permitir que invadam o país. Infelizmente, o sistema de defesa de Israel falhou e o país foi invadido pelo terrorismo. Cidadãos israelenses e palestinos foram mortos e tantos outros de outras nacionalidades que viviam em Israel, e a reação agora será enorme. Tem muitos outros detalhes, afinal Jerusalém era construída há 3.000 anos e mais uma vez Israel é o epicentro de turbulências internacionais.
Geograficamente, historicamente, esses são os pontos mais importantes. Hoje, mais do que em qualquer outro lugar na Terra, nós desejamos que a tolerância se estabeleça em Israel e seja um remédio contra o terror. Não calemos a nossa voz. O nosso socorro vem do Senhor. Obrigada.